Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos no 12º domingo do tempo comum. E neste domingo, nós estamos caminhando para as catequeses do discipulado. O Senhor que caminha e nos envia para o ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Este é um dos mandatos do Senhor quando recebemos o santo batismo. Muitas vezes nós lembramos da nossa missão da busca da santidade, que é o testemunho de vida, mas precisa estar atrelado a essa disposição do coração de ir em direção aos corações que não conhecem a Deus, que desconhecem o nome de Jesus. E neste caminho nós encontraremos pessoas que vão tentar sufocar a sua voz, porque você não fala da parte de si mesmo, mas você fala da parte de Deus. Meus irmãos, é por isso que na primeira leitura o Senhor manifesta o seu socorro aos corações, aos homens que são abatidos por causa do cansaço e da dificuldade da missão. O justo que é oprimido pelo injusto. Aqueles que não querem receber a luz do Senhor, onde a luz não há trevas alguma, e a treva e luz não permanecem no mesmo lugar. Por isso, muitas vezes somos sacudidos quando estamos falando e vivendo da parte de Deus. Deus dos exércitos, que prova o homem justo, Ele vê as intenções mais íntimas do nosso coração. E Ele faz justiça. Ele declara a causa do Senhor é o homem justo. É você, aquele que se põe no caminho do Senhor. E a primeira justiça do Senhor é nos dar a salvação, como disse na segunda leitura, que é por um homem entrou o pecado, mas também por um outro homem entrou a salvação e nos libertou do cativeiro de toda a escravidão, dos nossos vícios, das nossas más inclinações. E no Evangelho, meus irmãos, a gente começa a perceber e ver o Senhor manifestando a sua ação providente. Em toda a história de salvação, é Deus que vai providenciando e não desampara aquele que permanece no seu discipulado, no seu caminho, aquele que dá testemunho do ressuscitado. O Senhor não esquece. É por isso que o Senhor vai dizendo para nós: não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Não tenha medo de anunciar. Não fique às escondidas, mas leve para fora.
seja luz para quem necessita do Senhor. E meus irmãos, por isso, aqui nessa passagem para nós da comunidade Canção Nova, é muito cara essa passagem, porque nos lembra muito nosso padre Jonas pregando sobre a providência de Deus. Falando muito sobre a ação e a mão providente do Senhor no meio de nós. Todo aquele que se declara a favor do Senhor diante dos homens, ele também se declara a favor deste homem. O Senhor não desampara. É uma certeza em nossos corações, meus irmãos. Deus condiciona a providência pelo testemunho. A providência de Deus e o testemunho estão entrelaçados. É preciso estar no caminho do Senhor, buscando essa vida de santidade, para que ela se manifeste no meio de nós. Mas na busca de santidade é no ide evangelizando. Eu preciso ser um verdadeiro evangelizador do Senhor. Eu preciso assumir essa condição de que onde há um coração humano, ali é terra de missão. Aonde tem um coração humano, sofrido, às vezes pela ignorância, do desconhecimento de Deus, um coração humano cheio de vícios, você e eu refletimos a luz do Senhor para tirar das trevas, e ali se manifesta a grande providência de Deus. Quando eu me coloco a serviço, Deus age em minha vida, Ele age na sua vida. Por isso, meus irmãos, é esse entrelaçamento da providência e do nosso testemunho. Se dou testemunho de Jesus, esta providência ela acontece. Deus está preparando cada um de nós, Deus está preparando você para que nós possamos depender dEle. Depender dEle exclusivamente. Eu digo, para cada um daqueles que são testemunha do ressuscitado, não nos faltará o necessário. Talvez não teremos a abundância, porque também a abundância nos distrai. Quantas coisas tem distraído o homem deste tempo? E a gente tem perdido a providência de Deus no meio da abundância que o mundo joga em nossas mãos. E a gente ali, como presa fáceis, que adora, a abundância, Quanto mais, melhor, muitas vezes. E a abundância não é só abundância de bens, não. Ela vem disfarçada de várias maneiras. Nós podemos nos encher de nós mesmos, dos nossos conhecimentos, da nossa própria vida religiosa. Devemos tomar cuidado e nos esvaziar para que Deus possa nos dar o necessário continuamente. Não lhes faltará nada, diz o Senhor para nós. Depender de Deus é exigente, porque exige de nós, meus irmãos, mudança de hábito, mudança de vida, mudança de comportamento. Do jeito que você tem feito, não tem dado certo muitas vezes. É porque muitas vezes você tem feito do seu jeito e não do jeito de Deus. E por isso o canal da providência, a ação de Deus não tem acontecido às vezes. Muitos não têm coragem de viver dessa maneira, de se depender totalmente do Senhor, e por isso não experimentamos essa ação na nossa vida concretamente. Não percebemos Deus agindo no meio de nós. O Senhor que quer que aprendamos a dependermos dEle, vai exigir de nós muito esforço. É força, é graça e esforço. Depende de cada um de nós. Esse foi o método que Deus quis para que nós pudéssemos ser salvos, meus irmãos. Aqui eu me lembro o Senhor dizendo no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. É viver segundo o pão nosso do Senhor, que Ele nos dá a cada dia, de ter esse coração de que reconhece, percebe, sensível, de que tudo o que nos acontece, ali está a mão do Senhor. Até mesmo no meio da dificuldade. Meus irmãos, Deus nos ensina este método eficaz para sermos únicos exclusivamente dEle.
Eu preciso ser do Senhor. E para ser do Senhor eu preciso me esvaziar, como aconteceu lá com o profeta Elias. O profeta Elias, diante da sua necessidade do pão, vinha o corvo e trazia a ele o alimento. E ele esperava, porque aquele homem tinha fé. Fé é uma condição para podermos abrir a torneira da providência, para que ela aconteça. A fé da espera, a fé da entrega, a fé da dependência, de se entregar, de se abandonar no diante do Senhor. Esta geração se acostumou de ter tudo nas mãos, e aí se torna mais difícil para nós esperar. É uma coisa que essa geração, que nós não queremos, é muitas vezes esperar. Queremos as coisas muito rápido, muito fácil. Mas Jesus vai nos educando, meus irmãos, através do Pai Nosso cada dia, do pão nosso de cada dia, de que é preciso esperar o necessário de cada dia. Quando você, com os seus trabalhos, lá na sua casa, entrega este trabalho, o seu dia a Jesus, quando já pela manhã você coloca diante dele, entrega seu coração por inteiro. Ah, meus irmãos, ele faz maravilhas. Todos os dias, de manhã, eu rezo e digo: olha, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, conduz a minha vida. É uma oração de São Felipe Neri, que eu adotei para mim e adaptei à minha realidade. E eu disse para ele: Senhor, porque se o Senhor não tomar a minha vida para si, ao longo do dia eu estrago tudo. E eu estrago mesmo. Aí eu quero ter a última palavra. Aí eu quero ser o primeiro. Porque quando nós deixamos que nós e o nosso coração fale mais alto, é as nossas más inclinações que vão falando. E aí chega no final do dia, às vezes, fala: meu Deus, eu perdi a oportunidade. Eu perdi a oportunidade de deixar o Senhor transformar a minha vida e a vida das pessoas que estavam ao meu lado. E eu fui estragando tudo. Quantas vezes nós estragamos a providência de Deus na nossa vida por dar os nossos jeitinhos, por fazer do nosso jeito. E nós sabemos em que momento, a gente sabe os momentos que a gente dá os nossos jeitinhos. E jeitinho é jeitinho, viu, meus irmãos? Os fins não justificam os meios. Não vem com essa história. Seja no trabalho, seja no trabalho religioso, seja na comunidade, independente do lugar, seja para um privilégio nas relações. Nessa semana o Senhor foi muito duro conosco a respeito disso. Os privilégios das nossas relações. Tornarmos a obra de Deus um trampolim para o nosso sucesso. Padre, religiosos, seminaristas, leigos, trabalhadores da vinha do Senhor. Isso é um grande perigo. É um grande perigo que nós devemos exorcizar do meio de nós. Dar os nossos jeitinhos. Porque quando nós damos os nossos jeitinhos, nós começamos com os nossos privilégios, né? Excluímos alguns. É tão triste quando a gente encontra pessoas que outra vai e diz assim: nossa, aquela pessoa, para uns ela é tão boa, e para outros, né, ela fala: nossa, para mim ela é tão boa, mas eu consigo perceber que para outros que ela não gosta, acaba vendo um dualismo, né? Não tem efeito nenhum, meu querido. Se você é bom para com aqueles que você gosta, não tem efeito nenhum. E é tão ruim ser reconhecido dessa maneira. Pessoas que, com alguns, aqueles que eu gosto, né? E isso na vida religiosa é um perigo. Nossa, ela é tão boa, ele é tão bom. Mas comigo, porque eu caí no gosto dessa pessoa. Mas minha Nossa Senhora, se eu cair na maldição, na mão dessa pessoa, eu vou cair na trincheira. Misericórdia. É só o Senhor para salvar.
É só o Senhor para libertar. Porque na mesma medida da bondade, tem dentro de si uma grande maldade. Devemos pedir essa graça da providência de Deus, de nos livrar desses sentimentos e dessas ações, que é maléfico. Visita a vossa consciência, meu querido. Visita a vossa consciência. Tenha coragem de, dentro das suas ações mais íntimas, olha lá no fundo. O porquê que eu estou dizendo isso? O porquê que eu estou agindo dessa maneira? O porquê que eu falo desse jeito? Visita, pergunta para si mesmo. Ao longo do seu dia, você vai ver que a maioria das vezes, ao longo do seu dia, tem ali mascarado as suas intenções. Mas Deus pode revelar pela sua mão providente, para que não incorremos no perigo da danação eterna, né? De perdermos a salvação. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Deus conhece a intenção do coração. Então Ele conhece as intenções boas e conhece as intenções más, as puras e as impuras. E o que vale, meus irmãos? Um tempo de glória neste mundo, tempo de escondimento neste mundo, para revelar a sua própria glória, de se esconder para poder ter privilégios. O que vale se eu vier a perder a vida eterna? Eu estava na cidade daqueles meninos que morreram recentemente, brutalmente, né? Na escola. A Caroline e o Luan estavam lá em Londrina, próximo de Cambé. E ali eu encontrei aqueles padres que assistiam aqueles jovens. E como é bonito ouvir quando alguém é rastro verdadeiramente de Deus. Aquela jovem no domingo tinha confessado e dito para o padre: Padre, eu já estou preparada para a eternidade. Parecia até que ela estava ali já intuindo alguma coisa, né? Olha a mão providente de Deus na vida daquela moça. Ele disse que da morte dos dois até hoje, triplicou o número de confissões e procura de Santa Missa. Olha o efeito da graça de Deus acontecendo. Deus não permite que uma folha caia sem dar o seu fruto novamente. Olha que diferença quando se tem uma fé verdadeira, se reconhece o Senhor e é dependente dEle. Tudo se torna um caminho mais fácil, ainda que seja doloroso. Veja a maneira de um católico se posicionar diante desta brutal morte desses dois e veja como o mundo se posiciona. O mundo já quer matar o outro, o mundo já quer justiça, o mundo até fica triste porque o outro acabou se matando porque não deu tempo dele sacrificar demais. O católico já olha para si mesmo e diz: obrigado porque eu estava preparado. E agradecendo que aqueles jovens estavam preparados para este encontro com o Senhor. De modo que eles, revisitando a própria vida, se deixaram ser todo de Deus. E hoje se encontram na eternidade. E a vida deles tem dado seus frutos no meio de nós. Por isso, meus irmãos, precisamos nos abandonar nos braços de Deus e confiar e nos preparar e arrancar as ervas daninhas da nossa alma. Não há espaço mais para jeitinhos, porque jeitinhos não tem nada a ver com providência. Isso é mascarar a providência. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida da natureza, se Deus cuida das flores, se Deus cuida dos maus, quem dera, se não cuidará daqueles que são os seus filhos. Ele não esquece, meus irmãos, Ele não esquece de você. O que nós precisamos é sair dessa mentalidade perversa do mundo, do egoísmo, do nosso individualismo e nos colocarmos na dependência do Senhor. Cada vez mais, dependermos totalmente dEle. Ele não deixará faltar nada. Não lhe deixará faltar o necessário. Não vai deixar que falte o necessário na sua vida. Em nenhum momento. Mas é preciso crer. Crer e agir.
Deixa ser tocado por essa graça. Peça ao Senhor nesta manhã, fale com Ele neste momento. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser tocado, Senhor. Eu quero ser transformado. Tira as ervas daninhas do meu coração. Tira as minhas próprias seguranças. Tira do meu coração, Senhor Jesus, os meus desejos ocultos, que não são, Senhor Jesus, puros, Senhor Deus. Às vezes eu quero, Senhor, ser notado pelas pessoas. Às vezes eu quero, Senhor Jesus, ser o primeiro. Tira esses desejos do nosso coração, e para que dependamos exclusivamente do Senhor, na certeza de que o Senhor sempre nos dará, Senhor, o necessário, e não vai deixar que o justo pereça, Senhor. Mesmo quando se levantam, Senhor, algozes, pessoas mal intencionadas, como ali na primeira leitura, Senhor, o Senhor não deixará faltar aquilo que é o necessário para a nossa salvação. O que vale tudo e ganhar tudo deste mundo, Senhor? O que vale se vier a perder a vida eterna? Quero salvar a minha alma, Senhor, e tudo está em segundo plano, Senhor, quando se trata da salvação das almas, da minha alma, das almas dos meus irmãos, Senhor. Tu conheces o nosso coração. Governa a nossa vida nesta manhã, Senhor, para que a gente não estrague, para que a gente não estrague tudo, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo, para que a gente não estrague tudo, Senhor. Queremos ser governados, Senhor. Queremos depender de Ti. E ao depender de Ti, Senhor, iremos atrás de um coração humano. Levar a Tua palavra, porque aonde há um coração humano, ali é terra de missão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.